Olá, sou Attila Hollider, sou evangelista e venho tratar das coisas concernentes ao reino de Deus e venho trazer algumas advertências. Se eu te dissesse que existe um evangelho que parece cristão, mas na verdade não salva, porque o evangelho de Cristo salva e existe um evangelho que não tem como salvar. Você consegue entender isso? A Bíblia adverte que muitos seriam enganados. Mas o problema é que muitos nem percebem. É um problema espiritual, é algo que precisamos entender, porque é crucial que se entenda certas coisas. Por isso que o Espírito de Deus é necessário, é indispensável. Precisamos ter o Espírito de Deus para tratar dessas coisas. O apóstolo Paulo tinha o discernimento. O apóstolo Paulo entendia que a questão aqui era muito séria. Então, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, é advertido pelo apóstolo Paulo: se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Ou seja, era tolerado um suposto evangelho, um suposto Jesus. Parecia que era, tinha sabor de evangelho, mas não era evangelho. Como algumas divulgações de publicitárias que tem. Sabor de leite condensado, mas não é leite condensado. Ele é a aparência. Então nós somos chamados para aprender essas coisas, para dar atenção a essas coisas. Nós precisamos saber que há sinais, há evidências quando alguma coisa é falsa e quando é verdadeira. Para identificar uma nota falsa, você não estuda as falsificações, você estuda a verdadeira. O mesmo vale para o Evangelho. Muitos são enganados hoje por ensinos que parecem bíblicos, mas são apenas distorções sutis da verdade eterna. Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos adverte: qualquer um que pregue um evangelho diferente do que recebemos deve ser rejeitado. O falso evangelho é como dinheiro falso. Ele imita a cor, o papel e o toque da verdade para seduzir os desavisados. Enquanto o falso evangelho foca nos desejos do homem, o verdadeiro evangelho foca na glória de Cristo e no arrependimento. Examine tudo à luz das Escrituras. Se o que você ouve não suporta o teste da palavra, é apenas ruído digital. Não se deixe levar por novidades. Permaneça firme na sã doutrina que foi revelada de uma vez por todas. A verdade é o seu único escudo contra o erro. Fique vigilante. E nós precisamos entender que há 3 pontos a ser desenvolvido, 3 coisas a ser pensadas, sinais. E nós precisamos saber que esses sinais existem e que precisam de compreensão sobre isso. Jesus não era apenas mestre moral. Jesus não era apenas um motivador para ser correto, bonzinho. Jesus veio trazer o reino de Deus. Ele veio ensinar coisas mais importantes. O reino de Deus. Então Jesus não era o que hoje o falso evangelho está apresentando. Um Jesus que veio resolver problemas naturais, físicos, embora ele possa fazer. Mas o objetivo final, exato porque Jesus veio, o evangelho verdadeiro mostra. O falso não mostra. Mostra um Jesus que veio tratar de coisas morais superficiais. Não, é mais profundo. Mateus 16 a 17, Jesus faz uma pergunta, porque ele queria que seus discípulos soubessem o que era verdadeiro e o que era falso. Quem era quem? Jesus tinha o interesse de que os discípulos dele soubessem com certeza quem ele era. Então é necessário saber quem é Jesus. O evangelho falso não faz questão de tornar claro e nítido quem é Jesus, o que ele veio fazer, a obra dele, o caráter dele. Não, eles têm outros interesses. Interesses de mostrar para os homens coisas superficiais. Então Jesus veio e fez questão de perguntar aos seus discípulos. Mateus 16 fala: respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então o evangelho verdadeiro é uma revelação. Revelação é algo diferente de que todo mundo conta, todo mundo sabe. Revelação é algo que está oculto. Então é algo revelado.
Todo mundo sabe que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo? Não. Todo mundo escuta que Jesus foi um bom homem, foi um bom mestre, deu bons conselhos. Nem todos recebem ele como Cristo, o Filho do Deus vivo. Nem todo mundo tem esse entendimento. Eles acham que Jesus foi bacana, a gente pode chamar por ele para dar uma ajuda para a gente, mas saber a exatidão, o propósito, quem ele é de fato, muitos não sabem. E o falso evangelho encobre isso, porque Jesus veio com um propósito muito maior. Jesus fez questão de dizer para Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Você está entendendo a implicação do conhecimento do verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é uma revelação. Não é o pai, não é a mãe, não é a tradição, não são os costumes, a tradição, não são. Não é o padre, não é o pastor, não é homem, não é homem. É uma revelação. É sobrenatural, é um poder. Então, o evangelho verdadeiro que Jesus Cristo veio mostrar, ele veio mostrar um poder de revelar o reino de Deus. Esses segredos devem ser aprendidos. Mas o falso evangelho que está sendo anunciado nos dias de hoje, um falso Cristo, que não é o verdadeiro, ele se mistura, parece que é, mas não é. Então há sinais, né? O primeiro sinal é que Jesus não é apenas um mestre moral e Jesus também não é apenas um motivador. Você está vendo muitas palestras falando, misturando a palavra de Deus, evangelho, como ficar próspero, como adquirir riqueza, mistura as coisas e as pessoas fazem uma salada. Jesus veio para um propósito muito maior. Vamos explicar para frente o verdadeiro motivo da vinda dele. Outro sinal, outro espírito, não é o mesmo espírito. O evangelho falso não é o mesmo espírito. Porque o Espírito de Deus, ele vem trazer a verdade. O Espírito de Deus não veio comercializar, não veio negociar o sacrifício do Cordeiro, o sangue derramado do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. Custou muito caro. O Espírito Santo não negocia isso. O Deus verdadeiro, o Evangelho verdadeiro, não negocia sabedoria, conhecimento do alto e revelação. Não negocia. Então é outro Espírito. As pessoas estão identificando isso? Não. Mas é outro Espírito. É outro Jesus. É outro Evangelho. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Provai os Espíritos se procedem de Deus. Ou seja, como que se prova os Espíritos? Eu preciso conhecimento. Eu preciso discernimento espiritual. Qual é a fonte do discernimento? Escrituras Sagradas. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar ao Espírito de Deus, orar a Jesus Cristo, pedir que o Espírito dele, que é o Espírito da revelação, então, eu sou teólogo e tenho profundo conhecimento no grego, no hebraico, isso não basta, porque você não encontra Jesus discutindo com os líderes da época da religião e tentando provar minuciosamente, porque no verbo aqui está escrito isso, é o verbo do, quer dizer, isso é uma, sabe, é uma questão assim que tentar provar para os homens. Tem muita gente olhando para alguns detalhes naturais e terrenos e linguísticos, quando o que é levado em conta aqui é que o Evangelho de Jesus Cristo é uma revelação espiritual. Se eu posso abrir a Bíblia e tentar todos os argumentos linguísticos e tentar explicar, a pessoa não vai entender. Não vai entender. Sabe por quê? Porque precisa entrar no espírito dela, o Espírito de Deus, o Espírito do Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho, ele liberta. O verdadeiro Evangelho, ele salva. Salva do quê? Por quê? Quando? O que estamos falando? O Evangelho de Jesus Cristo explica o reino de Deus e a vinda de Jesus. Então o falso Evangelho não está interessado em explicar a verdadeira eficácia e o verdadeiro objetivo. Salvar almas. Salvar almas da onde? Do inferno. Ah, mas inferno, eu não acredito muito em inferno, porque não quer dizer bem isso, porque o Espírito de Deus é suficiente. Se o Cristo falou que existe inferno, se o Filho de Deus veio e disse que existe um perigo de ir ao inferno, de perder a sua alma, eu vou ficar estudando algumas coisinhas? Não, eu vou ficar com o que ele falou. Jesus falou isso.
Jesus veio advertir sobre o inferno. Ah, mas não é bem assim, porque não quis. Inferno não quer bem dizer isso. Se você estiver na presença do Espírito de Deus, Ele é o Espírito da verdade, Ele confirmará. Então, o Evangelho é o Espírito da verdade. Os argumentos humanos são muito fracos para confirmar o que o Espírito dos profetas fala, porque é o Espírito que inspira o profeta, e é o Espírito que inspira os que entendem a profecia. Você está entendendo como é sério esse negócio? Outro sinal, o terceiro sinal, um outro evangelho. Se não é o mesmo, não parece que é, mas não é. Parece leite condensado, mas é como se fosse. Então ele tem uma doçura que no final ele vai levar o homem à amargura. Porque o falso evangelho, ele é aparentemente doce. Ele vai enfeitar. Jesus não veio para enfeitar nada. Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Quem chamou? Deus chamou na graça de Cristo. Vocês estão passando para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, tem gente pervertendo o verdadeiro evangelho. Não é necessariamente outro, mas eles estão pervertendo o verdadeiro, estão corrompendo. Estão tentando anular. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, o apóstolo Paulo estava interessadíssimo que fosse pregado o verdadeiro evangelho, porque só o verdadeiro evangelho salva. Ele entendeu bem isso. Ele, se viesse um anjo do céu, bonitão, com asas brilhantes, mas que pregasse outro evangelho, não fosse o evangelho como os apóstolos estavam ensinando, como Cristo ensinou, ele deve ser considerado maldito. Inclusive, se os apóstolos estivessem pregando outro evangelho, eles sejam anátema, amaldiçoados, maldito. Então, quem torna uma pessoa maldita não é simplesmente alguém que diz você é um maldito. Não. O sujeito se torna maldito automaticamente. Não é uma maldição que alguém roga uma praga, não. A pessoa se torna maldito automaticamente. Ele vai perceber isso se ele estiver interessado em pregar um outro evangelho, não o evangelho que liberta, ele se torna um anátema e não sabe, isso que é o problema, espiritualmente falando. O sujeito se torna uma maldição, ele não é uma bênção. Então quem estiver pregando outro evangelho não está pregando bênção. Ele está pregando maldição porque a fonte do ensino é amaldiçoado. Ah, um anjo pregou, falou isso, falou aquele outro. Olha, eu tive uma visão, veio o anjo, desceu e falou isso. Não está pregando o que Paulo pregou? O que os apóstolos ensinaram? E aprenderam com o próprio Cristo? Não estão ensinando o que Cristo falou? Anátema, maldição. Ah, mas tem uma igreja bonita, tem um pastor bonito, tem um cantor bonito, tem gente bonita, tem tudo. Tá, mas a mensagem? A mensagem não está fechando com aquilo que devemos ler, crer e ensinar. Então, nós estamos diante de uma maldição. As pessoas estão entendendo isso? Não, porque o falso evangelho não explica isso. Isso aqui você só vai encontrar no verdadeiro evangelho. O falso evangelho não vai explicar que alguém que possa estar trabalhando a favor de Satanás, aparentemente falando do evangelho, mas eles querem perverter o evangelho de Cristo. Isso está acontecendo. E já aconteceu muitas vezes, no decorrer das eras, dos tempos. Se alguém pregar outro evangelho, há pessoas pregando outro evangelho? Claro que há. Claro que há. A pergunta que precisamos fazer não é se a mensagem é popular, mas se ela é fiel à palavra de Deus. Então, a mensagem verdadeira, ela é fiel àquilo que Deus falou. Fora do que Deus falou, é maldição, não é bênção. Ah, mas até tem acontecido alguns sinais, nós temos recebido, sabe? Olha, tem acontecido isso, aquele outro, coisas boas. Quem que disse que quando acontecem coisas boas, necessariamente, elas vêm só de Deus? Ela pode ser uma coisa boa para levar você para uma coisa pior, porque Satanás trabalha com esses argumentos. Ele queria convencer Jesus em oferecer muitas coisas boas para Jesus. Só que em acabar em maldição para toda a raça humana, inclusive o próprio Cristo, obviamente que não foi tentado,
mas um homem é tentado facilmente pelo que o diabo ofereceu. Um monte de coisas boas. Então o evangelho não é uma oferta de coisas boas. O evangelho é uma boa notícia, uma nova notícia, uma notícia boa. Isso quer dizer evangelho, boa notícia, boas novas, uma novidade sobre o reino de Deus, sobre vida espiritual. Você entendeu isso? Vamos um pouquinho adiante, porque a questão, nós precisamos entender. Há uma única maneira de não ser enganado, é conhecer profundamente o verdadeiro evangelho. Conhecer profundamente o verdadeiro evangelho. Então, para conhecer uma nota falsa, eu tenho que conhecer bem a nota verdadeira. Você está entendendo como é que se pode provar os espíritos se são de Deus? Você tem que conhecer a nota verdadeira, com detalhe, como bem conhecida, para depois você olhar se essa nota aqui é falsa. O evangelho é a mesma coisa. Tem que conhecer bem o verdadeiro evangelho, e isso é conhecido no Espírito de Cristo, com comunhão com o Espírito Santo, oração sincera, busca sincera do Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade. É ele que não deixará nós sermos enganados, porque o próprio Espírito que deu as Escrituras é o que dá a interpretação correta. Ah, mas eu tenho que entender o grego, o hebraico, o aramaico? Não, porque o Espírito de Deus é suficiente para trazer para qualquer era, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, nós precisamos entender isso. Em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo e guardar a minha palavra, conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Em outro momento, Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a verdade é uma pessoa. A verdade não é um monte de livros em cima da mesa e investigações profundas. Isso pode ajudar? Pode, mas não é a plenitude, porque a plenitude é o Espírito da verdade, que dá a capacidade de se discernir e observar. Nos tempos atuais, tem lugares lotados, onde o evangelho verdadeiro não está sendo pregado. Não está sendo. Então não há conversão, não há novo nascimento, conforme Jesus falou. É necessário nascer de novo, quando ele falou com Nicodemos, um mestre da religião do passado, lá no tempo dele lá. Então ele falou para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Nicodemos não estava entendendo nada, porque Nicodemos não estava agindo de forma espiritual, mas de forma religiosa e humana. Precisava do Espírito de Deus para entender. Então, ficamos aqui com a mensagem final, né? E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a verdade, a palavra de Deus, inscreva-se no canal para continuarmos estudando junto. Dê um joinha. Obrigado por estar conosco nesse tempo aqui de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. E mais vídeos estarão chegando aí. Inscreva-se no nosso canal e seja abençoado, você e toda a sua casa.